que realmente estejamos aqui prontos para ouvir de Deus e para falar com Ele. Esse é o nosso dia, nosso tempo reservado para orar juntos, mas também para renovar nossa visão, para alinhar nosso coração. Estamos em diversas partes do Brasil, até fora do Brasil. O TJC2 está em muitos países, mas esse grupo que fala português, né, nós estamos conectados com pessoas de diversas partes do Brasil e fora do Brasil, e queremos unir nossos corações, queremos estar em sintonia. O importante não é o número de participantes em si, porque onde 2 ou 3 estão reunidos e unidos e com o mesmo coração, sabemos que há um poder que nem começamos a experimentar ainda. Deus deseja que esses 2 ou 3 se multipliquem e que haja muitos 2 ou 3, muitos grupos de 4, 5, 6. Essa reunião é para que os grupos de oração presenciais, alguns grupos ainda também precisam fazer online, mas que esses grupos em cada localidade sejam encorajados, sejam fortalecidos e que nossa união, nossa força juntos possa realmente ser uma oportunidade para Deus agir através de nós. Então, eu vou compartilhar algo que espero que nos ajude. Apocalipse, capítulo 12, é um texto muito interessante, tem muitas interpretações diferentes, mas algo que eu sinto que o Senhor trouxe para a minha memória, para o meu coração hoje, é sobre essa mulher que está com dores de parto para dar à luz. Apocalipse 12, versículo 1, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, eu só vou ler esses primeiros 2 versículos e o que se segue é uma grande batalha. Satanás está a fim de destruir esse filho que vai nascer e tem de uma grande batalha na terra e no céu, e algumas pessoas interpretam isso como essa mulher sendo Maria, que deu à luz nosso Messias, nosso Salvador. Outros entendem que é Israel, no passado, que trouxe Jesus, e outros ainda entendem que é algo que vai acontecer no futuro. Eu acho que se refere às duas coisas, ao passado, aquilo que Deus já fez, mas essa visão que João recebeu depois que Jesus veio e foi aos céus, essa visão que Deus deu para João fala também de coisas que vão acontecer no fim. E a gente poderia estender bastante sobre esse assunto, mas eu queria focar numa coisa assim, que eu peço que o Espírito Santo nos ajude a entender esse chamado. Essa reunião nossa de oração aqui, normalmente nós temos entre 30, 40, 50 pessoas, mas Deus está, como eu falei, Deus está nos chamando, é um chamado, não é uma coisa rotineira, não é uma coisa para a gente assistir, não é uma coisa interessante que a gente participe, mas também tem outras coisas que talvez sejam mais importantes, e claro, sempre tem alguns compromissos, algumas coisas que podem nos impedir de participar no dia. Mas o que eu sinto que o Senhor está nos chamando para fazer parte de uma gestação que o Senhor quer trazer, o Senhor quer trazer algo à luz nesses últimos dias para a volta de Jesus. Então, rapidamente, fazendo um paralelo com Maria, que Deus escolheu para trazer à luz o Salvador, eu queria lembrar que durante toda a história da redenção na nossa Bíblia, desde Gênesis, o pecado no Jardim do Éden, e Deus falou ali mesmo no Jardim do Éden, falou para a serpente, mas o casal, Adão e Eva, estavam ouvindo que Satanás tinha
alcançado uma certa vitória, ele conseguiu contaminar o homem e a mulher, mas Deus falou, essa mulher vai ter uma descendência, virá a semente, a descendência da mulher, e esse descendente vai esmagar a cabeça de Satanás e vai efetuar a redenção, o resgate de tudo que aconteceu ali no Jardim do Éden. Então, toda a história de Gênesis até chegar o livro de Mateus, toda aquela história de milênios, é a expectativa de esse descendente. De onde vem o descendente? Como é que vai nascer o descendente? Então, eu queria ler com vocês, nós não estamos ainda, estamos chegando mais perto agora, mas ainda não é a época que nós celebramos a encarnação, o nascimento de Jesus, mas sempre vale a pena a gente lembrar do que Deus fez, esse milagre, essa intervenção tremenda, e eu quero fazer um rápido paralelo com essa mulher de Apocalipse 12. Então, em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós conhecemos bem essa história, Lucas 1, 26, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com o homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Parando aqui um pouquinho, a gente pode até achar que essa saudação seria, como às vezes a gente fala, a paz do Senhor, a graça de Deus, Deus abençoe você. Mas Maria estranhou essa saudação. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. E eu queria também, assim, antes de continuar, lembrar, a gente não sabe, nós não sabemos nada sobre como Maria era antes desse momento, mas se o anjo falou com Daniel que ele era um homem muito amado, e aí nós sabemos que Deus ama a cada um de nós, mas havia algo no coração de Daniel que correspondia a Deus, que Daniel se colocava diante de Deus de uma forma muito intencional e muito intensa, e com certeza Maria era uma pessoa assim, senão o anjo não teria falado: salve, agraciada, o Senhor está com você. E a gente sabemos que havia uma tradição, a gente não sabe até que ponto que cada pessoa, mas com certeza Maria era uma dessas judias, como provavelmente ao longo da história do povo de Israel, as mulheres tinham essa expectativa. Quem sabe o meu filho vai ser o descendente, quem sabe o meu filho vai ser aquele que o Senhor prometeu. Então, Maria, muito provavelmente, tinha essa expectativa no coração dela, e por isso também o que veio depois foi mais surpresa ainda, que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então imagine o choque, imagine, ela ficou assim simplesmente atônita, não sabia, ela ficou quase sem palavras, mas ela conseguiu perguntar: mas como assim? Ela já estava noiva, ela ia se casar, ela podia ter pensado: bom, esse filho vem quando depois do casamento, eu vou ter um filho normal. Mas ela entendeu pela palavra do anjo que não seria um filho que viria pelo casamento com José. Então ela perguntou: mas como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? E aí o anjo respondeu, e essa palavra a gente tem sempre lembrado dela, porque
assim como, claro, de uma forma sobre Maria foi algo muito especial, diferente, nunca mais vai acontecer da mesma maneira, mas o anjo falou com Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, essa é a história da encarnação, essa é a consumação de milênios de espera, essa finalmente aconteceu, finalmente Deus fez uma intervenção na história humana, e o que a maioria, talvez todos os mesmos profetas, os que esperavam a promessa, eles não entendiam que o descendente da mulher, sim, seria descendente da linhagem, e toda uma história, a história de Mateus 1, que tem toda a genealogia cheia de histórias. Deus foi preparando. Eu não conheço, eu conheço alguma coisa da história do meu pai, um pouquinho do meu avô. Eu não conheço a minha linhagem, eu não sei como que foram os meus antepassados, mas Jesus veio de uma linhagem que dava para saber toda a história, tinha muitas histórias fazendo parte dessa linhagem. No entanto, tinha parte humana, mas tinha essa vinda do Espírito Santo sobre Maria, que fez com que nascesse um filho totalmente diferente de todos os outros, porque era filho do homem e filho de Deus. Claro que isso é tão maravilhoso que poderíamos ficar só nisso, mas voltando para a mulher de Apocalipse 12, eu gostaria de dizer que nesses dias, na nossa geração, também tem uma promessa. A promessa tem várias expressões, várias profecias no Testamento, no Primeiro Testamento, no Novo Testamento. Nós temos muitas promessas de algo que Deus vai fazer. Nós temos promessas para Israel. Isaías, no último capítulo de Isaías, ele fala sobre nascer uma nação. E essa também é uma profecia que parcialmente foi cumprida, porque a nação de Israel renasceu num dia, mas a Bíblia fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia fala, tem sido o nosso tema, o novo homem. O novo homem. Jesus morreu na cruz, ele foi o descendente, mas ele veio para dar a luz, ele veio para gerar algo. E essa semente divina tem gerado ao longo dos séculos. Nós estamos aqui hoje porque nunca parou de dar fruto a semente que Jesus plantou pela sua morte e ressurreição. Mas tem uma consumação, assim como o povo de Israel esperava o Messias. Nós esperamos a segunda vinda, mas nós esperamos também a formação da noiva, nós esperamos a nação de Israel, nós esperamos a manifestação dos filhos de Deus. E esse nascimento é algo que sempre enche o nosso coração de adoração, de admiração. Como que Deus escolheu Maria, como que ele encontrou alguém e fez uma união entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, para gerar algo que o homem sozinho não poderia gerar. E a mesma coisa precisa acontecer na formação desse novo homem. Então, eu não vou tomar, eu só vou deixar essa semente para que a gente reflita sobre isso, mas o que eu quero falar com isso? Que isso não é uma exclusividade nossa, não estou colocando o TJC2 como o grupo que Deus vai usar para gerar tudo que Deus quer para o fim dos tempos, mas nós fazemos parte. Deus tem dado uma porção dessa visão para nós. Há 30 anos, né, o TJC2 está caminhando para uma união, para a formação, para gerar algo novo.
E eu queria sempre lembrar que o TJC2, no nosso chamado de oração, no nosso chamado de comunhão, no nosso chamado de buscar na palavra, nós temos um chamado que inclui a oração por Israel, pelo povo de Israel, pelo propósito de Deus em Israel, pela união de judeus messiânicos com a igreja, mas a oração por Israel, a oração por aquilo que está acontecendo lá em Israel e também por aquilo que está acontecendo com o povo judeu aqui no Brasil e em todas as partes, é um aspecto muito importante desse gerar do novo homem. Mas vamos sempre lembrar que o nosso chamado é para buscar esse novo homem. E assim como Maria, ela ficou boquiaberta, ela não sabia o que fazer, porque nem assim o normal, assim, nascer um filho, qualquer filho, é um milagre. Como que nasce um ser, não só o organismo perfeito, mas um indivíduo, a personalidade, qualquer um de todos nós fomos um milagre, uma criação de Deus. Mas o milagre de Maria foi muito maior, porque não foi através da união dela com o marido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa mulher de Apocalipse 12 é algo coletivo. Agora, não é uma mocinha, Maria, que se entrega e diz, então, seja feito de acordo com o que o Senhor falou comigo, eu me disponho, eu me ofereço. Ela, como qualquer mulher, ela teve dores de parto para dar à luz a Jesus. Mas a Bíblia nem fala sobre essas dores de parto, mas a coisa importante é que ela sofreu com o próprio noivo, ela sofreu a possibilidade de ser rejeitada, e ela sofreu depois ao acompanhar Jesus, ao ver Jesus morrer. Então, quando Maria se ofereceu para esse papel tão sublime, ela se ofereceu não que ela seria capaz de gerar isso, mas ela aceitou o chamado e ela aceitou a dor que é acompanhar esse chamado. Então, é isso que eu queria colocar. Nós fomos chamados, eu não sei se você entende isso, eu não sei se você aceita isso, eu não sei se você enxerga o chamado, o que é que Deus quer fazer através dessa união de judeu e cristão, mas também esse novo homem envolve a quebra de todas as barreiras entre católicos, evangélicos, entre judeus e árabes, entre raças, entre ricos e pobres, entre ideologias políticas. Esse novo homem realmente é algo tremendo. E quem vai fazer isso é Deus, assim como ninguém na linhagem de Israel poderia dar à luz o Messias. Por si mesmo, não tinha como. E, da mesma maneira, nós estamos aqui apenas nos colocando à disposição de Deus. Nós estamos procurando ouvir o chamado. Será que você consegue ouvir? Será que o Espírito Santo está falando com você? Será que você recebe de bom grado o chamado para fazer parte disso? E como fazer parte? O ponto inicial é oração. É oração, no nosso caso, nós estamos chamando, hoje, no terceiro sábado, mas estamos chamando para que você ore na sua cidade, ore na sua família, ore com mais 2 ou 3 pessoas, se coloque diante de Deus e fala assim, eu não posso gerar isso, eu não tenho como produzir isso, nem do lado dos cristãos, nem do lado dos gentios, ou do lado de quem tem barreiras, no lado de quem está dividido. Eu não tenho como fazer isso, mas eu posso me colocar à disposição de Deus, porque onde 2 ou 3 estão realmente unidos no propósito de Deus, Jesus está no nosso meio e é Jesus conosco que gera a descendência, que gera muitos frutos,
É Jesus que vai gerar, mas é a nossa disposição de estar diante dele. Amém? Então, esse é o nosso chamado, esse é o propósito que Deus tem dado para nós. Romanos 8 fala que nós que temos as primícias do Espírito gememos com gemidos inexprimíveis para que os filhos de Deus nasçam. Esses filhos de Deus são o novo homem, essa união, algo que precisa acontecer. Nós não vamos dominar o mundo, nós não vamos transformar o mundo antes da volta de Jesus, nós temos uma parte, nós vamos anunciar, algo vai acontecer que vai permitir que Jesus volte e reine sobre toda a terra. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse chamado tão maravilhoso. Então, nós vamos falar agora sobre alguns pedidos de oração para nos direcionar, mas antes eu queria que a irmã Ádila falasse um pouco. Nós estivemos nas últimas reuniões orando em relação a esse summit, a essa conferência que teria em outubro desse ano. Então ela vai explicar. A irmã Ádila, eu tenho alguns contatos também, mas a irmã Ádila é nossa ponte mais efetiva com o TJC2 no Brasil e o TJC2 no mundo. Todo mês ela participa de uma reunião online, então ela vai falar algumas coisas importantes sobre esses pontos que nós temos orado e sobre a necessidade que nós temos para continuar orando. Sim, Christopher. Então, eu acho que todos nós estávamos orando para o programado Summit, como o Christopher falou, que ia acontecer dia 21 a 23 de outubro e que foi cancelado para vários motivos para esse ano, mas reprogramado para 2026. Mas alguns de nós que iam participar com esse congresso esse ano, que ainda tínhamos emitido nosso bilhete de avião, e nós, então, vários, então foi organizado uma mini conferência de oração em inglês em Jerusalém, que vai acontecer agora dia 15 a 20 e até 23 de outubro. Está em duas partes. Primeiro, uma jornada de oração. Dias, se vocês querem anotar, eu fico muito grato para apoio em oração, porque é um grupo pequeno e bem específico. Uma jornada de oração, eu penso como Caleb e Josué, assim, foram enviados para espiar a terra e especificamente colocando um fundamento de oração para o summit que vai acontecer no ano que vem, reprogramado para 2026. E essa primeira parte é 15 a 20 de outubro, em Jerusalém, 15 a 20 pessoas, mais ou menos, e são todas parte desse específico grupo do qual eu faço parte online, pessoas envolvidas vai ser batalha espiritual. E nós vamos orar em lugares estratégicos em Israel. Não é turismo, não é para conhecer o lugar, mas realmente como batalhando em oração para conquistar a abertura do céu e também entender os planos de Deus e a estratégia de Deus para esse congresso futuro. Então, primeiro nós vamos visitar um lugar fora de Jerusalém, onde foi travado a batalha em 1948 para defender Jerusalém. Então, olhando a Mevaser Sion, que significa avistando Jerusalém. E muitas pessoas morreram nesse lugar, então nós entendemos de avistando a visão para Jerusalém, para os planos de Deus. Em segundo lugar, nós vamos visitar um lugar na cidade de Davi, onde Jerusalém começou, e orar para Jerusalém, um lugar em Monte Sião, onde os discípulos de Jesus reuniam
e onde foi derramado o Espírito Santo e nasceu a igreja em Pentecostes, a inclusão dos gentios, então Monte Sião. Depois vamos visitar o Knesset, o governo de Israel, para orar dentro e também especificamente para o governo de Israel. E depois, se dá certo, assim que se a situação de guerra permite, nós queremos visitar algumas comunidades perto da faixa de Gaza que foram invadidos e aconteceu todas as coisas horríveis em 7 de outubro de 2023, porque tem muitos monumentos e lugares lembrando dos eventos trágicos. E, então, dia 15 a 20 de outubro, em Jerusalém e em volta. Então, essa é a primeira parte. Depois, 21 a 23, que acontecerá em Christchurch, que está perto da Portão de Jaffa, em Jerusalém, um lugar, a igreja anglicana, mas também reúne Benjamin e Ruben Berger, tem uma comunidade judaica messiânica nos sábados. Então, terá esta conferência estratégica de oração com 80 pessoas. Então, os motivos de oração é para ter uma visão clara e a direção de Deus para o ano que vem, de acordo com a visão de Deus. Então, para receber dele e buscar o Senhor, os motivos de oração e a visão para esta conferência acontecer no ano que vem. Para proteção e foco, proteção física também, e especialmente para unidade no espírito, porque estamos vindo de muitas nacionalidades e muitas igrejas diferentes, e haverá também judeus messiânicos e também árabes cristãos. E para a parte logística, que especialmente tem uma equipe com a Braha que está organizando a parte logística da conferência no ano que vem, que tem 1000 coisas a considerar realmente. Então, queremos orar para a Braha e a equipe dele. E detalhes e o lugar certo para ter a conferência em 2026. E quem vai liderar essas reuniões 21 a 23 é Dan Juster, que faz parte dos líderes. E Avi Mizrahi, os dois são judeus messiânicos, mas vai ter muitas pessoas envolvidas. E um dia vai ser dedicado a reconciliação com árabes cristãos. Isso é um foco muito importante que a TJC2 está envolvido nessa unidade com judeus messiânicos da igreja, mas também árabes cristãos. Isso é uma parte íntima, inclusive tem uma pessoa na liderança internacional de TJC2 que é um árabe cristão. Então, essa unidade é tão importante. E, Christopher, eu acho muito interessante que nós não combinamos o que falar, mas eu vejo este ano, esta conferência em outubro, como realmente parte da gestando, preparando o caminho para a conferência que vem e no futuro, não sabemos quando acontecerá o segundo concílio, porque como Johannes Fichtenbauer e muitos dos líderes sempre dão ênfase, e Padre Peter Hawken também, a ênfase está preparando o caminho e não quando Deus vai escolher uma data. Não estamos preocupados numa data, mas preparando o caminho e construindo um prédio, um fundamento de qualquer prédio. Precisa um fundamento sólido com pedras e ser colocado. Então, se a data foi mudada esse ano para o próximo,
Deus sabe por que Ele permitiu, mas é para o bem. Talvez não estávamos estar preparado para esse tipo de conferência e Deus precisava. E esses princípios são muito importantes em nossas vidas também. Então, quando Deus tira uma coisa ou desmonta os nossos planos humanos, é para o melhor, para que seja melhor e mais sólido para o futuro. Então, eu entendo assim esse preparação de Maria para uma gestação melhor. Eu acho muito lindo, Christopher. Muito obrigado por essa mensagem que combina bem o que nós estamos esperando para esse ano. Que eu saiba, eu sou a única brasileira que vai participar nesta conferência agora em outubro. É um dia depois de nosso retiro aqui em Curitiba. Mas eu peço muito as suas orações e sustento. Eu prometo passar fotos de onde nós iríamos e algumas coisas para ficar conectado nesse. Eu serei o seu repórter, representando o TJC2 no Brasil para essa conferência em Israel, porque eu entendo que vocês não podem estar junto, mas quero representar vocês de melhor maneira e aprecio muito as suas orações. Muito obrigada. Além desses pedidos que a irmã Ada falou, então nós queremos orar por ela, por essas reuniões que vai ter no mês de outubro. Então vamos anotar essas coisas e vamos lembrar de orar por ela especificamente, mas também por toda essa preparação, por tudo que Deus quer fazer. Como ela falou, nós não sabemos exatamente os planos de Deus, mas nós aceitamos que Deus sempre está dirigindo e guiando, ele tem um momento certo, né? O próprio Jesus nasceu na plenitude dos tempos, estava tudo preparado. Então, vamos estar nessa preparação, buscando juntos aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Então, rapidamente, alguns pedidos para a gente já começar a orar. Alguns desses pedidos são sequência de coisas que nós temos colocado diante de Deus e Deus tem respondido, Deus tem dado passos. Já faz algum tempo que nós oramos aqui, tenho colocado nossa conexão com 3 líderes messiânicos em São Paulo. São 3 congregações, são 3 líderes, e esse ano, por várias razões, nós não conseguimos manter a regularidade das reuniões minha com eles, né? Mas amanhã, domingo à tarde, nós vamos retomar. Então, peço orações para que o Senhor dirija. Já foi feita em março, né? Foi feita uma reunião com as 3 congregações. Eu acredito que amanhã eles vão ter interesse de marcar uma outra reunião semelhante. Então, queremos caminhar na nossa comunhão com eles, na comunhão entre eles em São Paulo e no propósito de Deus para a formação do novo homem. Queremos ajudar outros ministérios, nós queremos ser uma bênção para o movimento messiânico, inclusive para outros ministérios, como nós temos ouvido, Amigos Cristãos de Israel, Maoz Israel. Nós queremos ser uma fonte de bênção. Você pode contribuir diretamente em alguma dessas missões, ou você pode contribuir para o TJC2, que nós estamos encaminhando tudo para, assim, fora um custo que nós temos para manter o site do TJC2, tudo que entra vai para ajudar situações de ministério, principalmente ministérios de judeus messiânicos. Então, nós encorajamos você a ter essa participação. Para sexta-feira agora, dia 26 de setembro, vai ter um dia de oração e jejum no Vale da Bênção, 50 quilômetros de São Paulo, perto da cidade de São Paulo, e teremos ali no Vale da Bênção, se você quiser participar, é um dia aberto para quem estiver por perto, quem tiver disponibilidade, que é sexta-feira, mas é muito importante porque nesse dia nós teremos a presença do TJC2, Vale da Bênção, o pastor André
Schwarzenberg, que tem um ministério também, Winds for Life, né, que ele faz um ministério itinerante em favor de Israel, Amigos Cristãos de Israel e Maoz Israel. Não sei se vamos ter algum outro, mas são 4 ou 5 ministérios que vão se unir em oração em favor do propósito de Deus para Israel e para seu povo. Então, nós sentimos que Deus está nos conduzindo a essa cooperação e união com judeus messiânicos e também com outros ministérios que também podem ter diferenças ou ênfases específicos, mas são ministérios como o nosso que visam essa unidade. Nós queremos continuar buscando de Deus aumento de mais grupos de oração, oportunidades para levar essa visão para igrejas, para ampliar mais, enfim, que Deus dirija, que Deus guie, e tem esses aspectos específicos que estamos colocando para a oração.